Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E hoje, pessoal, eu tô aqui para falar para vocês sobre o seguinte: será que o Galaxy S23 Fan Edition é uma boa melhoria aí para quem tá saindo de um Galaxy S20 FE? Bom, eu já trouxe alguns desses vídeos a respeito, principalmente falando em relação ao Galaxy S21 FE. Porém, hoje eu tô aqui para trazer para vocês em específico um vídeo rápido para falar para quem tá saindo do Galaxy S20 FE se vale a pena o upgrade ou não. Mas é claro que eu vou falar todos os detalhes que você gostaria de saber depois da intro, então vamos lá. E para começar, pessoal, é o seguinte, eu inclusive tenho aqui o Galaxy S20 FE, foi justamente que eu comprei, não só porque eu já ia trocar de celular, mas eu peguei justamente o hype desse aparelho aqui. Na verdade, eu comecei a acompanhar ele antes mesmo de acontecer toda aquela treta lá do Exynos 990 e dele ter sido descontinuado aqui no Brasil para vir com o Snapdragon, que no fim foi o que eu consegui pegar, tá? Mas é aquilo lá, cara, para quem tem um celular desse, que já tem um bom tempo aí de vida, será que compensa você tá trocando? Compensa você sair de um Galaxy S20 FE pro S23 FE? Bom, vamos começar com o seguinte. A princípio, quando a gente fala S20, S23 FE, já que a Samsung finalmente adotou uma nomenclatura que é fácil de entender na linha S, então, por exemplo, você tem a linha S20, que é de 2020, S21 de 2021, S22 de 2022 e S23 de 2023. Então, da forma que eles adotaram, ficou muito bom, porque você sabe em qual ano é respectivo cada celular. E o Galaxy S23 FE, ele tem, na verdade, uma pegadinha, tá? Porque ele é um celular que, sim, é lançado em 2023, porém ele traz recursos dos Galaxy S22. Então, a bem da verdade, ele é um S22 FE disfarçado, tá, pessoal? Até porque a Samsung ela descontinuou o S22 FE, que no fim é o que eles relançaram agora, né? Porque as especificações, o processador, todos os recursos desse aparelho são dos mesmos do Galaxy S22, entendeu? Então, o S23 FE ele só é disfarçado aí o nome. Então, tecnicamente, você está ganhando 2 anos de upgrades. Entendeu? Então, não é muito tempo, dependendo de como você analisa um celular. Tem gente que acha que é válido um upgrade a cada 3 anos, tem gente que acha que é válido a cada 2 anos. Eu, por mim, acho que a cada 2 anos é uma melhoria mais considerável, tá? Embora eu acho que, no mínimo, compensa você pular aí pelo menos um ano. Então, compra um ano, pula o outro, compra outro ano, e assim vai, né? E no caso do S20 FE, seria mais ou menos isso. Que você poderia pular o S21 FE, e agora para o S23 FE, que é o verdadeiro sucessor, entendeu? Então vamos falar primeiramente na questão das especificações de forma resumida, porque tem vários vídeos, eu não vou entrar em detalhes muito técnicos. Mas primeira coisa, o conjunto de câmeras. O Galaxy S23 FE ele conta com o mesmo conjunto, uma principal, que agora é de 50 megapixels, uma câmera zoom de 3 vezes e uma câmera ultra-wide, então o conjunto se mantém o mesmo, porém evoluiu muito em qualidade. Talvez a câmera ultra-wide e a de zoom não tenha tido uma evolução muito considerável, mas a câmera principal teve sim uma evolução muito legal. E por ter 50 megapixels, ele não só consegue fazer o pixel binning, que é diminuir para uma imagem de 2 megapixels e assim absorver mais luz, mais informação, como também é possível você tirar uma foto em inteiros 50 megapixels e assim ter mais qualidade para você poder estar fazendo uma edição, um pós-processamento ali, ou para você fazer um crop na imagem, então por isso que é muito legal, tá? E a frontal é o maior upgrade desse celular aqui. A frontal do S20 FE sempre foi um fator decepcionante para muita gente. Eu não sou fanboy de marca, então por isso que eu falo para vocês, a frontal desse celular realmente deixa a desejar, tá? É pior que foi... Quando lançou já era muito pior que alguns Galaxy A, por exemplo. Né? Então, tipo, até o concorrente dele na época, que eu não sei se era o A72, eu não lembro exatamente, mas o A70 e o A50 da época tinham câmeras frontais melhores que o Galaxy S20 FE, tá? Nada que uma Gcam não resolva boa parte dos problemas, mas ainda assim não é o ideal, entendeu? Então a câmera frontal é o maior salto em relação a esse aqui, mesmo que seja uma frontal de 10 megapixels, tá? Não se engane por isso daqui ter 32, tá, pessoal? Esses 32 na prática não fazem quase nada de diferença, até porque uma câmera de 32 está tirando foto aqui, entendeu? Então não precisa de tanta definição como uma câmera traseira, onde 50 megapixels faz mais sentido, entendeu? É legal ter, porém aquela questão, não adianta nada você ter o recurso se a foto em si não é boa, e é o caso do S20 FE, entendeu? Então, se você faz muita selfie, com certeza já vale muito o upgrade. Outra coisa, pessoal, é que mesmo que ele tenha mantido a mesma capacidade de bateria de 4500 e também
ele tenha mantido aí a mesma especificação, ainda assim pelo processador Exynos 2200, que definitivamente não é dos melhores processadores, né? A galera preferia com o Snapdragon, mas mesmo assim ele é mais eficiente e tem uma autonomia melhor que o Galaxy S20 FE, entendeu? Então você vai conseguir uma longevidade melhor, você vai conseguir aí ter mais tempo de bateria. E ele não vai ter o problema de superaquecimento igual estava acontecendo com o S21 FE lá no começo. Né? A bem da verdade, o S21 FE melhorou muito e o Exynos 2200 também foi muito otimizado para ser relançado novamente, entendeu? Então assim, não é o ideal, mas com certeza melhorou bastante. Não em termos de potência em si, mas agora ele não superaquece mais. O Exynos 2200 desde o começo não tinha problemas com isso, mas mesmo assim já melhorou se comparado ao S21 FE, por exemplo, tá? Então compensa você ter, se você analisar esse ponto. Só é claro que vale lembrar que por ser Exynos ele nunca vai ter aquela compatibilidade incrível com games, então pode ser que uma hora dá uma engasgada, pode ser que num longo tempo de gameplay aí, 1 hora de gameplay, ele comece a reduzir performance, que é normal em todos os processadores, conforme foi evoluindo, foi diminuindo esses problemas com estabilidade, tá? Então o 2200 vale muito a pena. Em geral não tem muito o que dizer, ele praticamente ele melhorou em câmeras, melhorou em autonomia de bateria, não na capacidade em si, e melhorou principalmente no processamento. Então se você curte jogar, mas não joga por longos períodos de tempo, você não vai sentir prejudicado partindo do S20 FE para o S23 FE, entendeu? Agora se você joga por longos períodos e se algum jogo prejudica muito no processador Exynos, vale a pena você testar os benchmarks dos games para você poder ter uma ideia realmente e assim saber se vale ou não a pena o upgrade para quem vai jogar, entendeu? Para quem não vai jogar, para mim compensa muito, tá? Você vai ter um celular mais novo, mais refinado, que vai receber atualizações e por isso que vale o upgrade. Porém, eu não indico se você encontrar ele acima dos 2.800. Isso porque nessa faixa de preço a gente já tem o S23 padrão, que aí sim é um salto enorme, ele sim tem essa diferença de 3 anos de upgrade em relação ao S20 FE, entendeu? Porque o S23 FE ele tem o conjunto dos modelos do ano passado, entendeu? Já o S23 base não, todo o conjunto é novo, o conjunto de câmeras, o processamento dele é Snapdragon inclusive, a autonomia de bateria é tão boa quanto os outros dois, graças ao display LTPO, então o S23 padrão é uma ótima pedida se você encontrar na faixa dos 2.700 até R$3.000, tá? O S23 FE eu acho que compensa abaixo dos 2.700. Quando ele começar a aparecer aí a 2.600, 2.500, aí sim é um valor bem legal, entendeu? Até porque não muito longe disso, lá para os 3.200, você também consegue pegar o Galaxy S23 de 256 GB, olha só que legal. Então por isso que eu digo que vale a pena o upgrade, porém não pelo preço que está neste momento, tá? Se você conseguir abaixo aí dos 2.700, de preferência na faixa dos 2.500, vai ser ótimo, vai ser um bom upgrade, e aí sim eu acho que vale muito a pena. Por isso compensa um pouco você aguardar, se você não tiver com muita pressa de trocar, entendeu? Então é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí a sua opinião se você fez o upgrade ou não, pra eu ficar sabendo, tá pessoal? E também pra gente poder conversar certinho e ver se realmente valeu a pena pra quem fez esse upgrade, tá bom? É isso então, eu vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima. Fui!